Programa Simples Assim. Apoio Unimed Catanduva. Há 42 anos ao seu lado. Alps. Inglês fluente. Olá, o Simples Assim está começando e não havia como escolher outro lugar para começar o nosso programa do que ter este lindo ipê amarelo ao fundo. Ele está na rua Maranhão, bem no centro de Catanduva, e durante esses dias em que ele está todo florido, muitas pessoas passam por aqui, filmam, fotografam e registram esse presente lindo de Deus. E o Simples Assim de hoje tem um montão de novidades. Vou começar contando que a Gisela Moreira, a Gi Cabeleireira, está produzindo o visual de Gislaine Sampaio. Aliás, a Gi é uma grande amiga que maquiou e também fez o meu cabelo. A Gi também faz cortes, penteados, hidratação, químicas de todos os tipos, as tais escovas progressivas, enfim, o dia da noiva, cuida de você e você pode com certeza dar uma passadinha também por lá. E a Rô, que é manicure e podóloga, também faz unhas artísticas, manicure, pedicure e podóloga. O endereço é Rua Santa Catarina, número 238, no Higienópolis. Vai lá também conhecer e desfrutar desse carinho. O programa de hoje vai conversar com o João Eduardo da Facilite, que fala sobre certificação digital. Dr. Braulio Monte Júnior, mais uma vez, responde as dúvidas dos nossos espectadores sobre direito do trabalho. Caio Martani vai dividir conosco uma deliciosa receita de chili. Chile, que é uma receita mexicana, e a gente vai aprender como é que se faz essa delícia. E a gente ainda tem o Senac com uma dica importante para você que quer fazer o curso profissionalizante. Confira! Você já deve ter ouvido falar de certificação digital. É um termo muito comum, especialmente para quem é empresário, contador, mas também está ficando comum para outros profissionais liberais. Em Catanduva tem uma autoridade de registro que é a Facilite Certificação Digital. Nós viemos aqui conversar com o João Eduardo, que vai contar para a gente um pouquinho o que é este serviço e para quem ele é interessante. João, obrigada por receber o Simples Assim. Agora vamos esclarecer o nosso público e a quem interessar possa o que é a Facilite. Bom, boa tarde a todos. A Facilite é uma autoridade de registro. Nós somos vinculados à Receita Federal e à CerDesign, que é a maior autoridade certificadora do país hoje. E o que é certificação digital? Bom, o certificado digital ele é uma ferramenta que serve para identificar um usuário numa transação eletrônica, pode ser uma pessoa ou uma empresa, até um software. Então é como se fosse uma identidade e ela garante assim de forma inequívoca a pessoa que está fazendo aquela transação ou aquela empresa que está fazendo. Então, é para fins de segurança. É uma assinatura digital que diz que eu sou eu e sou eu quem está fazendo aquilo. É mais ou menos assim. É isso mesmo. Ou a empresa que está fazendo. Então, por exemplo, você não pode ter mais que um certificado digital. Então, tudo que você fizer, a Receita Federal sabe que você realmente está fazendo aquilo, no caso é a Gislaine ou a empresa da Gislaine que está fazendo, por quê? Hoje não ocorre mais fraude com isso. João, o que é uma autoridade de registro? Então, uma autoridade de registro, na hierarquia de certificação digital, nós respondemos apenas à Receita Federal e à CerDesign. Então, quer dizer, e todo o nosso trabalho, nós somos passivos de auditoria para verificar a conformidade e a integridade do trabalho feito, bem como todos os documentos, como contratos sociais, documentos pessoais dos sócios ou das pessoas físicas que são gerados, eles são armazenados no nosso ambiente de segurança, que nós temos toda a responsabilidade para guardar esses documentos. Ok, agora quem é que procura o serviço da Facilite? O serviço, a certificação digital crescendo cada vez mais, então a maioria são empresas, Hoje a empresa tem o certificado digital para fins de declarações da Receita Federal, O contador fica com o certificado do empresário para esses procedimentos, FGTS, Pessoas como advogados têm utilizado o certificado digital para processos online, Médicos também, e é um trabalho cada vez maior. A Receita tem trabalhado de maneira que todo mundo daqui a pouco tempo vai ter que ter também esse certificado digital, porque eu estava olhando aqui, por exemplo, eCPF. Então, quer dizer, eCPF, eCNPJ é uma maneira de digitalizar
todas essas transações, João? É isso mesmo. Por exemplo, as pessoas físicas, hoje já existem, para determinado patrimônio que a pessoa utiliza, ela tem que fazer a declaração de imposto de renda com o certificado digital. E a tendência é chegar uma época que todo mundo que declarou imposto de renda vai utilizar o certificado. E também a questão do empregado doméstico. A partir do momento que o empregador tiver que recolher o FGTS do funcionário, ele será obrigado a ter um certificado digital. E o legal da Facilite, para o público do Simples Assim entender melhor, é que eles têm toda uma estrutura de apoio para que você, empresário, você, profissional, não se preocupe com isso. Vocês vão até todo mundo, não é isso, João? Sim, hoje assim, nossos parceiros principais aqui de Catanduva, de toda a região, são os contadores. Né? A gente tem uma relação bem estreita com eles, né? Porque para facilitar tanto a vida deles, que é uma vida muito dinâmica, com muito trabalho, quanto seus clientes. Então a gente vai até o escritório de contabilidade, pega toda a documentação, vai até o empresário para ele assinar, porque é preciso da assinatura dele. Né? Então, e depois, a partir do momento que o certificado foi gerado, a gente tem uma equipe técnica preparada para instalar o certificado no computador da pessoa. Se tiver algum problema técnico, a gente tem capacidade para ajudar e assim facilitar mesmo a vida de todos. Ok, João, foi um prazer falar com você e conhecer um pouco mais da Facilite. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Unimed Catanduva. Novas instalações da unidade de coleta do Laboratório de Análises Clínicas. Sede administrativa. Atendimento personalizado. Unimed Hospital São Domingos. Modernas instalações. Equipamentos de última geração. Unimed Catanduva. Há 42 anos ao seu lado. Telefone 3531-3131. Rua Rio Preto 450. Com estacionamento próprio. Inglês Fluente é Alps. O inglês que conecta você com um mundo de informações, músicas, filmes e muito mais. Um mundo cada vez maior para quem estuda inglês. Conecte-se com o mundo. Conecte-se com o inglês da Alps. Alps Inglês Fluente. Requinte Restaurante. Almoço caseiro com refeições balanceadas e deliciosas, de segunda a sexta-feira. Marmitex servidos diariamente, inclusive no sábado. Você e sua família também podem apreciar o cardápio oriental servido aos sábados. E para as horas descontraídas, Requinte Restaurante tem happy hour com porções variadas, sempre de sexta e sábado. Requinte Restaurante, prazer em receber você e sua família. Rua 24 de fevereiro, esquina com a Manaus, em Catanduva. O Simples Assim volta ao escritório do Dr. Braulio Monte Júnior, advogado, mestre em Direito do Trabalho, também professor dessa disciplina no IMES Catanduva, trazendo as perguntas que você, espectador, nos enviou, querendo saber mais sobre direitos e deveres de trabalhadores e empregadores. Dr. Braulio, mais uma vez, muitíssimo obrigada por nos receber. Eu que agradeço sempre, Gilene. Bom, Dr. Braulio, a gente tem aqui algumas perguntas que nos foram encaminhadas por e-mail, e você também aí já sabe, né, que se quiser, se tem dúvidas, pode mandar suas perguntas por e-mail, pelo inbox, fique à vontade, tá? O Luiz, que é de Catanduva, quer saber se ele for demitido, Dr. Braulio, e no cumprimento do aviso prévio, ele arrumar um outro emprego, um outro trabalho, ele precisa terminar de cumprir esse aviso e, consequentemente, perder a nova colocação, ou ele pode sair e ir para o novo trabalho? Bom, essa questão é respondida basicamente por duas situações. Primeiro, princípios e depois uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Há, dentro do direito, princípios que regem aquela ciência jurídica que nós estamos estudando, que é o direito do trabalho nesse caso. Existe um princípio que chama princípio da indisponibilidade dos direitos, ou também alguns chamam de irrenunciabilidade. O trabalhador não pode renunciar ao direito dele, jamais, em nenhuma situação. E a segunda, a súmula 276 do Tribunal Superior do Trabalho, diz assim: se o empregado arrumar um novo emprego no curso do aviso prévio, o empregador fica desobrigado de pagar o restante e ele pode parar de trabalhar e ir para um novo emprego. E só vai perder o que ele não trabalhar. Agora, para trás ele vai receber.
Não há nenhuma multa, ele não vai ter nenhum desconto no que ele tenha para receber como rescisão de trabalho. Não vai ter nenhum, não. A súmula é bem clara e há uma previsão para essa situação que, aliás, Gislaine, é muito comum. É sempre uma dúvida, doutor Braulio, e eu já ouvi muitas pessoas questionarem, por exemplo, ou até comentarem, eu vou sair e eu não vou cumprir o aviso, então ele vai me descontar o aviso. Como assim descontar o aviso? Esse desconto que a gente chama, primeiro ele é facultativo, não é obrigatório. Muitos empregadores dizem para os empregados assim, a lei me obriga a descontar. Não é verdade, ele só desconta se ele quiser. O desconto é para que o empregador não seja surpreendido para o empregado largar inopinadamente o emprego. Ele, não vou mais hoje. Sim. Então, para ele não fazer isso, a lei pôs uma espada no pescoço do trabalhador, dizendo assim, se você largar o emprego rapidamente, sem avisar, sem dar um aviso para o empregador, o que vai acontecer? O empregador pode descontar um salário dos seus haveres trabalhistas. Certo. A outra pergunta é de um empregador sobre Vale Transporte, doutor Braulio. Ele quer saber de que maneira paga o Vale Transporte para que esse valor do Vale Transporte não seja incorporado ao salário. Bom, a lei do Vale Transporte, ela é regida por duas leis. Primeiro, uma lei e um decreto que regulamentou essa lei. Lá tem um artigo expresso na lei, não um decreto, artigo expresso dizendo o seguinte, se não for cumprida todas essas exigências que estão estipuladas nessas duas normas heterônomas, se não for cumprida, ele vai se transformar em salário. Portanto, o empregador é obrigado a comprar o Vale Transporte e entregar para o seu empregado, desde que ele use o Vale Transporte. O Vale Transporte no transporte público coletivo. Por exemplo, o cartãozinho com o passe do ônibus, Perfeito. ou o próprio passe do ônibus. Mas é o empregador quem tem que ir lá comprar. Perfeito. Não é o empregado que vai com o dinheiro e pega. E se der em dinheiro para o empregado, isso daí vai transformar em salário. Vai agregar ao salário dele e vai formar um conjunto. E desse conjunto os haveres, como férias, 13º e fundo de garantia, serão incorporados. E ele tem que pegar algum recibo no momento em que ele está entregando o Vale Transporte, ou só a compra já serve como prova de que ele dava mesmo o aviso, o vale? A compra, a nota e 2 recibos, um para o empregado e um para ele. Tudo assim, direitinho. Não tem a menor dúvida. Já acabou o tempo, mas eu tenho uma última questão que eu acho que está batendo muito a cabeça de todos os brasileiros, é essa questão dos médicos estrangeiros que estão vindo trabalhar no Brasil, doutor Braulio. Há quem questione as regras destes contratos, desses médicos que estariam trabalhando pelo regime de trabalho dos seus países de origem. E aí se questiona, esses profissionais não estariam, no caso, sob a atenção ou sob as regras da consolidação das leis trabalhistas brasileiras? Não, eles não estão regulados. Inclusive é uma muito boa pergunta e mostra a sua perspicácia como jornalista. Na realidade, eles estão sendo regidos pelo direito administrativo. A CLT ela é um dos núcleos do direito do trabalho e não do direito administrativo. O Estado brasileiro criou algumas regras próprias para receber esses médicos que vêm de outros países. Certo. Mas no direito do trabalho, eles não se encaixam. Regras. Porque no caso eles vão trabalhar para o serviço público, doutor. Por serviço público. Quem é que vai tomar o serviço deles? Na verdade, quem toma é o município, o Estado ou a União. Como é um desses três, ele tem regras de direito administrativo. Portanto, nós criamos regras para recebê-los. E aí, no caso, se esse trabalhador que vem de fora viesse para trabalhar numa empresa privada, aí sim caberiam as regras da CLT? Aí sim caberiam as regras da CLT. Porque a gente tem que olhar quem é o empregador. Quando o empregador for um ente privado, de direito privado, uma pessoa jurídica de direito privado, ou ainda que pessoa física de direito privado ou natural, aí vai se encaixar no direito do trabalho. Certo. Mas do lado de lá, Gislaine, o Estado, a União ou o município, portanto, é de direito administrativo, que eles podem criar regras diferentes. Não tem nada a ver com o direito do trabalho a vinda desses médicos. Mais uma vez, foi um prazer, doutor Braulio, estar aqui. Muito obrigado, Gislaine. E a você fica a dica, por favor, entre em contato, mande sua pergunta, mande o tema que você gostaria que abordássemos sobre direito do trabalho. Simples assim. Cozinha Internacional no Simples Assim. Nós estamos na casa do Caio Martani, que muito gentilmente nos convidou para estar aqui para aprender a fazer
chili da culinária mexicana. Caio, é um prazer estar na tua casa, muitíssimo obrigada por você, a Marisa, nos receber. E agora a gente vai começar a fazer esse prato, como é que é isso? Primeiramente falar que é um prazer, né, Gícia, estar aqui. Um abraço a todos os telespectadores. E realmente, como você falou, o chili né, é uma comida mexicana que no México é servida como se fosse um cachorro quente aqui. É muito tradicional, é muito popular, vamos dizer assim, né? É uma comida que tem a pimenta porque chili em mexicano é pimenta, né? É para quem gosta de comida apimentada. É um prato condimentado, né? Então vamos mostrar ao pessoal de casa o que leva essa receita? Sim. Então é o feijão, nosso feijão tradicional, seja o feijão carioquinha, seja o feijão bolinha, não é o feijão nem branco nem preto, tá. Né? É o feijão marronzinho que a gente come no nosso dia a dia. Tá. É a carne moída, né? Que também é de fácil acesso, né? E tomate, cheiro verde e pimenta. Esse é o chili tradicional do México. Mas você incrementou a receita. Lá no México ainda existem alguns condimentos, né, que eles colocam, algumas pápricas que eles têm lá, mas que é só algumas coisas naturais deles. Vai ficar mais picante. Mais picantes, uns temperos que aqui no Brasil a gente não acha, né? E como tudo, né, eu dei uma brasileirada nele, né? Porque no Brasil, né, se copia, mas a gente melhora também. Melhora. E aí você colocou umas coisinhas a mais. Eu coloquei um tradicionalzinho, uma calabresinha, um beiquinho, né? Só pra dar light. Né, Caio? Então agora o que eu faço primeiro? Porque o Caio já adiantou o nosso lado. Já cozinhou o feijão, já deu um adianto na carne, já deu uma pré-fritadinha na calabresa e no bacon. E o que eu faço primeiro? Lá em casa a pessoa vai cozinhar o feijão, depois ela vai fazer na nossa casa, né? A gente cozinha o feijão normalmente quando a gente vai feijão. A única coisa que a gente não coloca no tempero do feijão é o sal. Tá. Então nesse óleo aí, vamos só para recapitular para o povo de casa. Aí sobrou esse óleo na panela, eu posso picar alho, cebola. Na verdade. Aí eu frito a carne. Agora a gente faz a carne, né? Como eu já adiantei o processo, então eu refoguei a carne moída com o alho, cebola e o óleozinho que sobrou e um pouquinho do óleo que eu já tinha dado uma fritada no. Tá. Nós estamos. Agora, como o pessoal em casa, o que faria? Faria esse processo. Certo. Pegaria o óleo e faria a carne normalmente com o óleo. Ficando pronto a carne moída, que já está quase pronta, porque agora a gente vai colocar um pouco de tomate. Qual que é a proporção, Caio, que você põe? Para quanto de feijão eu meço a carne e o restante? Olha, eu costumo colocar meio quilo de feijão para 600, 700 gramas de carne, ou meio quilo, né? Depende de cada um colocar. A linguiça, eu coloquei 2 gomos médios de calabresa e coloquei 3 pedaços de bacon. É que o bacon, aquela parte que a capa, eu já não corto só a capa, eu corto aquele excesso de gordura que tem. Você também despreza isso? Eu desprezo tudo. Um bacon com essa grossura mais ou menos, eu aproveitei metade, porque o resto é gordura. Eu vi, então um bacon mais magro mesmo. Aí você deixa derreter o tomate, você tirou pele desse tomate. Pele, semente. Todo picadinho. Isso. Quantos tomates? Aqui tem 2 tomates pequenos. Ok. O pessoal de casa também pode ir acompanhando aí os ingredientes, está no nosso Facebook, vai estar no nosso blog essa receita também. Aqui agora a gente coloca um pouco da pimenta. Que pimenta? Dedo de moça? Dedo de moça, sem semente. É que a pimenta de moça tem um talinho no meio dela. Quando você abre ela, aquele talinho do meio que é problema. Na verdade, você tem que tirar a semente e tem que limpar aquele talo do meio. E aí pica bonitinho. E pica. Se você ver, eu gosto de deixar até uns pedaços um pouco, não muito miudinhos, né? Pra mastigar bonito. E também algumas para falar, não, tem pimenta mesmo no prato, né? Entendi. Tem pimenta, tem calabresa, tem bacon. Então aqui é uma pimenta pequena de dedo de moça.
Agora é deixar dar uma apuradinha, né? Quando ela estiver já quase pronta para mim misturar, eu gosto de jogar um pouquinho de cheiro verde só para ela dar um saborzinho, porque o resto do cheiro verde eu uso no final do prato. O pessoal reparar, a gente não coloca o bacon calabresa porque a carne com o tomate ela solta um pouquinho de água, né? Isso. Então ela tem que dar mais uma apurada, ela dá uma apurada. Uma secadinha, hein? Isso, não tanto não chega a secar, mas esperar ela soltar a quantidade de água que ela vai soltar, depois ela começa a dar uma reduzida novamente, e aí, porque assim, a gente não quer jogar o bacon e a calabresa e deixar ele fervendo muito na carne, por quê? Senão ele vai soltar mais. Se você ficar fritando calabresa e bacon, ele vai continuar soltando óleo até ele sumir praticamente. Sim. Então se você joga dentro da panela e deixa ele lá muito tempo, o que vai acontecer? Ele vai soltar tudo na carne, gordura ainda, né? Então não é essa a intenção também. A intenção é que solte aqui. Isso, ó, se o pessoal se reparar, ele está soltando bastante. Já está mais, é uma carne mais molhada, né? O Caio já fritou então a carne, colocou depois uma pitadinha, como ele avisou, de cheiro verde, juntou a calabresa e o bacon que foram fritos previamente e agora começa então a mistura do feijão propriamente dito. Vai misturando aos poucos, Caio. Eu coloquei 4 conchas, né? Essa receita dá uma panelada, né? Essa receita, voltando ao que eu falei no começo da reportagem, ela é uma receita popular, né? Isso. Se você vê o que foi gasto no valor total... É uma receita barata. É uma receita barata. E saborosa. Saborosa, porque como é uma receita, de certa forma, um pouco forte, né? Não é você não vai comer um monte de chile, né? O pessoal coloca uma quantidade no prato, uma concha com arroz já é uma coisa que sustenta bastante, né? Receita pronta, lógico que a gente vai experimentar. O Caio já fez o prato dele ali e vou fazer um prato também para experimentar diante de todo mundo. Obviamente que a gente é muito educado, né, Caio? Isso. Vamos ver se o chile do Caio é de fato tão bom quanto parece e cheira bem. Ai, que delícia, Caio! Parabéns! Obrigado, Gi. Primeiramente quero agradecer a tua presença aqui na minha casa. Dizer que é uma honra, né? A gente já se conhece há muito tempo, você sabe do respeito e o teu trabalho é maravilhoso, né? Obrigada. E aí eu tenho certeza que o programa só vai crescer a cada dia, né? E aos amigos ouvintes e aos telespectadores, quero dizer que é um prazer imenso estar aqui. Nós agradecemos ao Caio a receita. Viremos outras vezes. Tem mais receitas aí escondidas na manga? Tem bastante receita. Caio, que é advogado, doutor Caio Martani, advogado especialista em direito ambiental. E qualquer dia a gente vai falar sobre meio ambiente também, não é, Caio? É isso aí, é um tema muito importante. Muitíssimo obrigada, viu? Obrigado eu divisão novamente e estamos à disposição sempre. O Senac Catanduva está oferecendo uma oportunidade de curso profissionalizante para jovens. E nós viemos à unidade em Catanduva conversar com a Célia Trintinella, que é a gerente e vai nos explicar como funciona. Célia, obrigada por receber o Simples Assim. E vamos contar para o nosso público o que é o programa Aprendizagem. Olha, o programa Aprendizagem, ele é um programa de formação técnico-profissional e que ele visa, na verdade, quando foi implantado, atender a Lei 10.097, em atender os adolescentes na faixa etária de 10 a 24 anos e formando para o mercado de trabalho. Qual que é a ideia? A gente sabe que eles até ingressam dentro do mercado, mas o difícil é se manter, porque falta aí todo um embasamento, toda uma parte teórica, a parte técnica melhor trabalhada. Então o programa ele tem essa pretensão e eu acho que atende muito bem, inclusive, no seu currículo, porque ele coloca à disposição do empregador, né, o adolescente ou o jovem melhor preparado.
E estes jovens, eles podem participar a partir de que idade? Nesse curso que vai começar em novembro, que tem uma turma começando em novembro, não é isso, Célia? Isso, tem uma turma começando, iniciou uma agora em setembro, e nós temos outra programada já para 5 de novembro. Eles podem iniciar a partir de 14 anos, porque esse programa ele tem uma característica muito importante. Ele trabalha, na verdade, a parte cognitiva e a parte profissional do aluno, do jovem. Então, ele fica metade na empresa, né, exercitando uma parte prática junto do mundo do trabalho, e a outra parte ele fica na instituição, no caso o Senac. Então ele faz um trabalho de teoria e prática. Ao mesmo tempo que ele está aqui na instituição Senac aprendendo toda uma metodologia, uma diferenciação de trabalho, ele vai para a empresa e coloca em prática aí tudo o que ele aprendeu. É muito, muito gratificante, a gente tem um retorno bastante positivo, além de que o empresário faz um investimento que futuramente ele pode efetivar. Né? O aprendiz, ele entra na condição de aprendiz, mas ele é um ganho para o empresário, porque no final desse contrato de aprendiz, que é de 1 ano, ele pode ser efetivado e ter aí um profissional já formado para a empresa dele. Célia, as pessoas que nos ouvirem e que têm interesse, isso é para meninos e meninas a partir de 14 anos, e o que tem que fazer para se inscrever? Não, num primeiro momento, eles têm que estar estudando, né, que é uma das condições para frequentar o programa, que eles estejam matriculados no ensino regular. Segundo, arranjar um empregador, que é uma empresa que vá ser tutora, que contrate este adolescente. Todo contrato de aprendizado ele é diferenciado, não é um contrato regular como qualquer outro empregado. Ele é regido, sim, pela CLT, mas ele tem características diferentes. E essa característica exatamente é essa, ele vai ficar vinculado à empresa, ou seja, coberto pela questão trabalhista, né, de maneira muito formal, ele vai estar contratado, e num outro momento ele vai estar estudando no Senac. Então, o primeiro passo tem que estar estudando, e segundo, encontrar uma empresa, uma loja, uma empresa de prestação de serviço que queira receber esse jovem. E aí, mais detalhes, pode vir procurar no Senac, é totalmente de graça, né, Célia? Totalmente de graça, ele atende todos os estabelecimentos, indústrias, né? Eu gosto muito de reforçar, assim, que o Senac, ele está com a porta aberta para o empresário, né? E apesar de ser uma obrigação em que as empresas são fiscalizadas, né, pelo Ministério do Trabalho, é muito interessante e importante que o empregador entenda que isso é um benefício para a empresa. O Senac, então, está à disposição. Nós estamos aqui de segunda a sábados aberto, da 8 da manhã até as 22 horas, né? Estamos com essa turma para começar e estamos à disposição para qualquer informação. Muitíssimo obrigada, foi um prazer. O Senac Catanduva fica na Vila Santo Antônio, na Rua Santos, número 300. E a Célia contou pra gente que também estão abertas inscrições para cursos técnicos. Olha que interessante. Para você que quer ser técnico, ser ator, curso técnico de graça. Curso técnico de enfermagem, de farmácia e de estética. São 35 vagas para cada um destes cursos, então informe-se neste número aí que aparece na sua tela do Senac Catanduva, faça sua inscrição e garanta sua vaga. O Simples Assim está indo embora, mas antes eu quero agradecer o carinho da Solange, porque a Solange da Casa Fátima me produziu para a gravação de hoje. Eu estou usando os acessórios da Casa Fátima, como por exemplo esse lindo anel de mão. Olha que elegante que é, que diferente. Brincos lindos, cintos, blusa como essa linda que eu estou usando aqui e muitas outras peças maravilhosas para você e para o seu gato também, porque a Casa Fátima também tem roupa masculina. Passe para conferir. Nós vamos embora, mas voltaremos na próxima semana com mais um Simples Assim, cheio de novidades para você. Até lá! Programa Simples Assim. Apoio Unimed Catanduva. Há 42 anos ao seu lado. Alps. Inglês fluente.